escola. Uma criança de 4, 5 anos de idade não tem a menor possibilidade de entender o que é mudar de escola, ela não tem como escolher o que tipo de atividade ela vai fazer, né? Ela não sabe a importância de ter o tempo ocioso, quer dizer, o tempo ocioso, ele é criativo, ele é um tempo de fazer relações sociais, se você tiver mais crianças, verdadeiras, né? Um adulto se socializa com uma criança de uma forma que não é simétrica como uma criança com uma criança. Você brinca com uma criança, você faz concessões que nenhuma outra criança faria, você deixa ela ganhar se você achar que vai ser importante, coisas que não acontecem no mundo real, no mundo social real. A real relação social, ela se dá com os pares da mesma faixa etária. E nas escolas, que é uma oportunidade ímpar, porque de fato você tem um ambiente natural social, também é muito gerenciado. Uma criança que chegue da escola, que faça o seu dever, e depois tenha 1 ou 2 horas para brincar com outras crianças, é uma coisa verdadeira. Só que hoje em dia, quem a mãe não expõe a uma agenda tão grande, às vezes não encontra as outras crianças, porque estão todas expostas. E existe essa fantasia de que você vai criar uma criança mais apta para o mundo, o que não necessariamente é verdade. Isso tanto é verdade que até nos bebês, quer dizer, hoje em dia você tem esses produtos estilo Baby Einstein, quer dizer, você vai criar um bebê genial se você expuser ele à televisão com aqueles vídeos ensinando vocabulário, e a gente tem artigos de sobra mostrando que a exposição precoce à televisão e até esse tipo de vídeo atrasa a aquisição de linguagem, porque aprender a falar, a gente aprende a falar com gente. Falando, né? E não é assistindo a televisão. Não com vídeo. Tem trabalhos de sobra mostrando que você pode expor um bebê a um vídeo falando outro idioma sem ser o dele e que isso não vai ser um facilitador para aprender a língua no futuro. Mas se ele tiver uma mãe bilíngue ou uma babá que fala outro idioma, e é gente para gente, você estimula a aprendizagem de linguagem. Perfeito. Carla, a gente faz agora mais um intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre o funcionamento do cérebro e o comportamento das crianças e adolescentes. A convidada é a neurologista infantil Carla Gicovati. Carla, vamos de novo ver um trechinho de um filme, dessa vez é uma ficção norte-americana, de 2007. Chama-se A Menina no País das Maravilhas. O título se refere a uma garotinha que quer ganhar o papel principal de Alice na peça da escola, mas ela tem uma síndrome chamada Síndrome de Tourette, que causa uma série de comportamentos obsessivos. Vamos lá? 7, 3, 5, 12, 6, 4. Turn out your toes. Remember who you are. Where's your sister? Don't get fired. Where's Olivia? I don't know. Are you trying to get me fired? Any minute. I'm not going to school today. Oh, why not? I don't want to. I'm sick. Oh, you are not. I'm sick of Phoebe. What are you talking about? You're so good with her. Yeah, and I'm sick of it. Please don't play on the stairs. Can't I have another sister? What? No. Not instead of another. Or a brother. No. One that I don't have to take care of. Who hasn't got what she's got. Phoebe, are you all right? Turn out your toes. Don't get fired. What do you mean, God? She don't even know anything that's going on. What do you mean I don't know anything that's going on? She gets everything she wants. What does she get that you don't? You. Phoebe, don't jump. Leave me alone. Turn out your toes. Remember who you are. Don't get fired. Carla, esse trecho tem uma parte que eu acho interessante, que é uma certa recusa da mãe em perceber que a filha tem um problema. Isso é muito comum, não é? Isso é comum. Hoje em dia, com a informação disponível na internet, tudo, eu acho que é menos comum. Quer dizer, hoje em dia, a maior parte das famílias se situa, se orienta sobre os problemas do seu filho. A aceitação é de outra forma, né? Cada um de nós, quando tem um filho, tem as suas expectativas, imagina
para ele coisas que gostaria de ter tido oportunidade, e é muito frustrante quando você tem que redimensionar as suas expectativas, né? O Tourette nem tanto, mas tem outras doenças onde você, de fato, tem que redimensionar. Pode ser que seu filho não vá andar, pode ser que ele tenha um autismo que faça a vida dele mais difícil, não quer dizer que não vai chegar lá. E é um redimensionar diante de uma doença. As doenças fazem um pouco isso, elas te frustram e te botam com outro desenho. Mas eu acho que o trabalho, seja meu como médico ou de quem trabalha na parte de psicologia, é ajudar a família a encontrar um outro sonho para aquela família, para aquela criança, né? A síndrome, falando de síndromes agora, a síndrome da vez, que todo mundo fala, é o tal do transtorno de déficit de atenção. Você acha que existe um exagero de diagnóstico nisso? Ou realmente as crianças estão desenvolvendo essa síndrome? Não existe um exagero, existe um mal-entendido. Na verdade, pelo contrário, a maior parte das crianças que têm déficit de atenção ainda estão sem diagnóstico. O que acontece é que a gente tem que, qualquer diagnóstico comportamental, ele depende de contexto, né? O que acontece é que você tem crianças que são um pouco desatentas e desorganizadas e que, por terem famílias que não conseguem gerenciar aquela criança, ou pelo fato da mãe trabalhar muitas horas fora, ou pelo fato de não ter suporte da família estendida, que antigamente você tinha uma avó que poderia ajudar, esse sintoma de desatenção, que podia ser desse tamanho, se o contexto for ruim, pode se transformar nesse tamanho. Mas a maior parte das crianças, principalmente de baixa renda com déficit de atenção e hiperatividade, não estão diagnosticadas, não estão tratadas, e isso tem um peso imenso, porque são crianças que podem não se alfabetizar, ir mal na escola, podendo ter um problema solúvel. Não existe um diagnóstico excessivo, ainda é até menos divulgado do que precisa. Mas talvez a medicação, a medicalização seja um pouco excessiva. Há casos que poderiam ser tratados de forma diferente? A gente pode entender que tem crianças que talvez, se tivessem um contexto de vida mais favorável, pudessem talvez não precisar ser medicadas. Tem crianças que, independente do contexto, têm que ser medicadas, porque senão não vão funcionar para o básico, não vai conseguir se alfabetizar. Como diferenciar isso? Você tem uma criança com um transtorno desse, uma falta de atenção, uma hiperatividade, como saber se aquilo é realmente um caso de medicação ou se é um caso de chamar atenção, botá-la de castigo e mudar um pouco? Esse é o pulo do gato de uma consulta médica bem feita, né? Na verdade, essa distinção você tem que, durante a consulta, se inteirar profundamente da rotina da família, o quanto que a família consegue supervisionar, quem é que organiza, é uma família organizada, é uma família desorganizada, é uma criança que tem uma rotina sobrecarregada e aí não dá conta porque dorme pouco. Um dos agravantes de déficit de atenção hoje é dormir poucas horas. Crianças que dormem pouco ou mal, elas agravam os seus sintomas de desatenção. Então, assim, você pegar uns critérios na internet de déficit de atenção e ver se você tem o número de itens que a escala pede, isso é fácil. Difícil é você avaliar esses sintomas em contexto, entender se é uma escola com exigência excessiva para aquela criança, se é uma família com supervisão inferior do que aquela criança precisa, o quanto da onde veio o produto final desse problema. A gente sabe que tudo de comportamento é uma mistura do que é biológico, do que é ambiental. Quer dizer, uma criança pode ter o biológico para ter um déficit de atenção com hiperatividade, como se esse fosse a semente. E você tem o terreno em volta, onde você vai botar a sua semente, e esse problema pode crescer imensamente se o terreno... virar uma plantinha. Ou ficar uma semente latente. Perfeito. Fala-se muito no déficit de atenção. É a síndrome mais comum hoje em dia? Ou... O déficit de atenção pega ao redor de 4 a 5% das crianças, e muitos perduram durante a idade adulta, inclusive. Você tem algum grau de autismo em 1% da população pediátrica, você tem tics, como a gente, enfim, o vídeo falava mais do transtorno obsessivo, mas você tem tic ao redor de 7% da população pediátrica, você pode ter dificuldade de alfabetização ao redor de 10% da população pediátrica. Então, essas questões de desenvolvimento, se você somar todas, elas não são raras. Daí a importância da população estar ciente, dos professores estarem preparados de como absorver e melhor atender essas crianças no ambiente escolar. E o déficit de atenção é muito frequente, só que tem outras situações também frequentes. Carla, para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia. As crianças estão cada vez mais cedo e mais tempo imersas em tecnologias, de computador, televisão, mas enfim, mais ainda computador, touchscreen, DS.
O que isso causa no cérebro das crianças? O cérebro é moldado de uma forma diferente? É bom, é ruim? É como a gente falou, o cérebro, ele responde ao tipo de estímulo. Se você sobrecarrega o teu cérebro só com um tipo de estímulo, por exemplo, televisão é um estímulo visual passivo, você assiste. Você tem videogames ou mesmo computador, você tem coordenação visomotora, que é você mexer os seus dedos para conseguir fazer o que a tela está te pedindo. Nenhuma dessas atividades estimula a habilidade social, que é uma habilidade fundamental para ter sucesso na vida, numa entrevista de trabalho, num namoro, num casamento, para atender pessoas, né, para tudo. A habilidade social é uma habilidade muito importante para a vida e o uso excessivo de tecnologia diminui o desenvolvimento de habilidade social. Mesmo redes sociais, quer dizer, não substitui você conversar. Não, se você pensar numa rede social, você escreve, mas você não vê a expressão facial de quem está lendo, você não vê o tom de voz, se a pessoa está sendo irônica, se ela está sendo sarcástica com aquela frase que ela escreveu. Você usa uma modalidade de informação, que é a escrita, e você perde uma opção de variáveis que estão absolutamente presentes na vida real. A maior parte das crianças eram expostas à televisão um grande número de horas, 3, 4 horas por dia. Hoje em dia, com o fato das mídias estarem portáteis, isso piorou. Você vai num restaurante ou em qualquer lugar, o número de crianças usando alguma coisa eletrônica portátil é imenso. Aí você senta numa mesa de restaurante, a família não conversa, a criança está desconectada, a criança vai viajar para algum lugar, se for uma família que pode ter, vai botar um DVD portátil, e a criança não aprende a esperar, não aprende a pensar enquanto ela está esperando, e ela está sempre entretida com alguma coisa externa e com menos sabedoria, digamos assim, de mundo interno. E isso tem um preço no futuro, quer dizer, não desenvolver habilidade social, desenvolver menos linguagens. Crianças expostas a muito eletrônicos têm pior habilidade de leitura escrita e de narrativa. Mas se a gente pensar por que isso acontece porque as famílias têm menos tempo, porque as famílias estão sobrecarregadas, porque se eu chego em casa cansada, mas ainda tenho que responder um monte de e-mails que também invadiram a vida do adulto, o fato de você estar com o trabalho aonde você vai o tempo todo, então me é conveniente, eventualmente, uma criança ficar mais tempo vendo televisão ou jogando videogame, porque também os adultos estão menos disponíveis para interagir socialmente. Mas isso tem um prejuízo. Carla, foi um enorme prazer ter você aqui conversando com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá.